amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite. Está entrando no ar mais um boletim informativo do canal, sempre recheado de muita notícia, muita informação e muitos detalhes sobre o dia a dia do Vasco da Gama. O Vasco que segue o seu processo de limpeza e hoje mais um jogador daquele seleto grupo da baixa produtividade deixou o Vasco. Serginho, o herói improvável da manutenção do Vasco na Série A do ano passado. E mais gente vai zarpar nessa barca de São Januário. E eu vou te contar tudo e te posicionar sobre o time que teve novidades no treino de hoje, boas por sinal, né? Visando a partida contra o Criciúma no próximo domingo. E vou trazer também notícias de bastidores do departamento de futebol, a chegada do novo profissional que vai chefiar o setor de scout do Vasco. Ele está vindo lá do rival. E vou contar um pouquinho mais sobre ele através de um técnico que o conhece bem. Então, se liga aí, deixe sua curtida, compartilhe o vídeo e mostre que você gosta do meu trabalho, hein? Não deixe de se inscrever. Vamos lá. Bora começar falando da limpeza de terreno no Vasco, visando aí novas contratações. Meus amigos, a barca vai zarpando São Januário lotada. Depois do Cleiton, Zé Gabriel e o Prachetes, hoje foi a vez do Serginho, conhecido pelo torcedor do Vasco como Serginho Macedônia, em alusão à época em que jogava por lá. Deixou o clube, assinou com o Criciúma, o nosso próximo adversário. Ficará emprestado por lá até o final desta temporada e a princípio retorna, já que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Inclusive, uma curiosidade sobre essa história. 2 vídeos atrás, por conta dessa informação que a gente tinha aqui, de que o Vasco vinha procurando um clube para o Serginho, o staff dele se pronunciou quando eu procurei, afirmando que não estava sabendo de nada. Meus amigos, mas a verdade veio à tona e mesmo eles tentando despistar, a saída do Serginho acabou sim se confirmando no dia de hoje. Mas ele estava treinando. O Vasco normalmente treinou essa semana, porém o acordo só aconteceu hoje, pela tarde. E por essa razão, acabou aí sendo anunciado pelo clube catarinense. Agora o Vasco trabalha para negociar Galdames e Rossi, os próximos que poderão deixar o clube. A situação do Galdames é um pouquinho mais fácil, já que o jogador tem interesse de se transferir, perdeu lugar no time, caiu um descrédito com a torcida e o San Lorenzo, lá da Argentina, trabalha para contratá-lo o mais depressa possível. As últimas informações dão conta de um avanço das negociações. E aí vai ficar faltando o Rossi, que já teve propostas para deixar o clube. Goiás, Paysandu e até o Santos procuraram o jogador, mas que no primeiro momento preferiu ficar por aqui no Vasco. Será que agora, com essa falta de oportunidades, ele vai manter o mesmo pensamento? Olha, o Vasco já deixou claro que tem interesse nessa saída, então a gente tem que aguardar. E essa limpeza no elenco vai abrir lacunas para outras contratações, e é o que a torcida vem esperando, né? O Vasco vai economizar com essas dispensas temporárias uma boa grana, que vai desafogar a folha salarial, já que apesar de não estarem atuando ali, esses jogadores eram jogadores caros e contratados na gestão da 777, que onerava demais os gastos salariais. Então o Pedrinho optou, nesse primeiro momento, por colocar os pés no chão, tirar quem não está produzindo, ganhando muito, né? Justificando aí esse alto salário, abrindo espaço para quem possa chegar com o status de titular. Em que pese até o momento nenhuma contratação ter sido anunciada após a vinda do Coutinho e companhia e do Emerson Rodrigues, o colombiano. Mas a expectativa cresce à medida que jogadores encostados vão deixando o clube e com a proximidade do fim da janela, marcada aí para o dia 2 de setembro. Faltam aí cerca de 2 semanas e meia para o Vasco fechar o elenco para a temporada, né? E um dos responsáveis, inclusive, pela captação de jogadores, indicação para contratações, é o setor de scout do Vasco. Esse setor vem sendo reformulado após a saída do Vitor Bastos para o Atlético Paranaense. E para o seu lugar, meus amigos, aí uma novidade, né? Um novo nome acaba de ser contratado e vem do rival. Trata-se de Daniel De Brito. Esse aí de 48 anos, que estava no Flamengo desde 2017, quando por lá começou sua trajetória como analista de desempenho. Depois foi guindado aí para o setor de scouts, onde trabalhou até o dia de ontem. E hoje ele aparece como chefe de scout do Vasco.
E um cara que conhece, né, bem esse profissional, e eu fui buscar o depoimento dele, e que tem história no Vasco, e é profundo também conhecedor de São Januário, é o técnico Zé Ricardo. O Zé trabalhou com o Daniel no Flamengo em 2017, mesmo ano em que foi demitido no Clube da Gávea. É bem verdade, trabalhou pouco. Mesmo assim, ele pôde passar um pouquinho de mais detalhes sobre esse profissional. Eu falei com o Zé há pouco, pelo telefone, e por isso, inclusive, estou trazendo esse vídeo até mais tarde por conta dessa situação. Eu fiz algumas anotações, né, já que ele estava falando, eu tinha que anotar. Falei algumas coisas que ele me passou sobre o novo contratado do Vasco e eu vou colocar aqui para vocês. Então, confira aí. Daniel foi jogador de futsal, reencontrei em 2017 no Flamengo. É dali do Governador e meu auxiliar, o Clébio dos Santos, o conhecia. Abriu uma vaga no Flamengo na época, ele fez a entrevista e acabou passando. Convivi pouco tempo com ele, mas era uma pessoa sensacional, muito respeitado por todo mundo e muito ético. Sempre se mostrava interessado no processo de análise de jogadores. Um cara culto pra caramba, educado. Apesar de não ter tido contato com ele depois de 2017, as informações que tive eram positivas. Quando se falava no nome dele, sempre chegava que ele estava evoluindo muito. Eu já tinha a imagem dele do jogador de futsal, de ser sempre correto nas quadras. Só tenho coisas boas, apesar de não ter conhecido a fundo e não ter tido muito tempo de trabalho. Torço pelo Vasco e agora pelo Daniel fazendo um bom trabalho por lá. É isso aí, eu agradecer mais uma vez publicamente ao Zé Ricardo por ter, né, me retornado a ligação e ter dado esse depoimento para mim sobre o Daniel De Brito. E é importante pontuar também que o Daniel estava envolvido também nessas principais conquistas recentes do rival, né, incluindo o Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte para ele e que mude realmente o patamar desse setor que estava precisando de caras novas. Agora vamos virar a página e falar da preparação para o jogo contra o Criciúma no próximo domingo. O dia de preparação de hoje foi de novidades, hein, no treino. Teve a volta do lateral esquerdo Lucas Piton, que esteve fora contra o Fluminense e não havia treinado ainda essa semana por conta de dores no seu dedo do pé. Ele treinou bem, nada sentiu e se continuar assim, será escalado para domingo, até porque o Vasco só terá o Leandrinho como reserva para essa posição. Porém, a preocupação sobre o Verratti continua. O argentino segue fora, não treinou por conta de dores musculares e se não treinar amanhã, nessa sexta-feira, eu acredito que não vai viajar com o grupo. Haverá um treino no sábado pela manhã, mas o dessa sexta-feira tem ares de ser muito mais decisivo. Além dele, o Maicon também pode desfalcar o time. Ele também segue com dores na coxa, apesar que ele foi a campo hoje participar um pouquinho do toque de bola. Mas ainda há esse mistério se será preservado. No seu lugar, o João Victor vem treinando e deve ser confirmado. A tendência é que o Rafael Paiva mantenha o esquema que praticou contra o Fluminense, deixando ali dois volantes, o Paê no comando do setor de criação mais centralizado e na parte ofensiva ali com o Adson, o David e provavelmente o GB, caso se confirme a ausência do Verratti. No treino de amanhã a gente já vai ter um desenho de quem entrará, do time que entrará em campo no domingo. Bom, galera, por hoje é só. Essas são as informações que eu colhi do Vasco no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Jornalismo de verdade. E amanhã a gente está de volta para trazer muito mais. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã.